Olá! O que me traz aqui hoje de inspiração é um vídeo que eu vi ontem sobre talento, o poder de um talento. Aliás, eu já fiz um vídeo com esse título há um tempo atrás, um vídeo que nem foi muito visto, o que foi uma grande pena, porque foi um vídeo muito legal, no qual eu contei a história de um grande jogador de futebol do passado que sofria de Alzheimer, enfim. Foi um vídeo bastante legal, mas que não teve muitas visualizações em comparação a outros vídeos. Quem se interessar, eu aconselho a ver esse vídeo, que foi muito bom, realmente. Eu vou falar também sobre o poder do talento nesse vídeo de hoje, mas sobre uma outra perspectiva. Eu vou relatar a história desse senhor, né, que eu vi o vídeo de ontem, e vou acrescentar algumas coisas. Então, a história desse senhor, ele conta que ele é russo, não é? E há muitos anos atrás ele veio então da Rússia para cá, para a Alemanha, na cidade de Colônia, né? Colônia é uma cidade grande, né, em termos alemães, grande, cosmopolita, mas também com muitos problemas, né? Assim, é bastante diferente daqui, por exemplo, da região onde eu vivo, que é no extremo sul da Alemanha. Bem, então chegando lá, em Colônia, não foi bem assim como ele esperava, não é? Ele sofreu então muitas desilusões, não é? Deve ter sido desilusão financeira e talvez outras também que ele não chegou a contar. Mas por conta então dessas decepções, ele caiu no vício do álcool, não é? O que piorou ainda mais a situação dele. Tanto que ele chegou a ficar na rua, sem ter onde viver, não é? Muito triste. E por conta disso, né, quando ele estava assim no fundo do poço mesmo, a zero, né, com vício, do álcool, sem dinheiro nenhum, no meio da rua, sem ter o que comer, a zero. Ele contava que ele olhou assim em volta dele e começou a refletir, né, a situação que ele estava. E estava tão ruim que ele não tinha como recomeçar. Sabe, quando a pessoa pensa assim, eu imagino, né? A pessoa pensa, meu Deus, eu tô tão lá no poço que eu não consigo ver luz no túnel nenhuma. Como é que eu vou recomeçar daqui, da onde eu estou? Não é? E ele falou que a única coisa que ele viu assim ao redor dele, né, assim literalmente, foi um tabuleiro de xadrez. Olha só que legal. O tabuleiro de xadrez ainda estava lá, né, com as pecinhas e tal. E ele falou, a única coisa que eu tenho é isso. E o que ele fez? Ele colocou então o tabuleiro, né, de xadrez na calçada, com um banquinho e uma plaquinha, né, de papel escrita, vamos jogar uma partida, convidando, né, as pessoas para jogar uma partida com ele. E aos poucos as pessoas iam se chegando e jogando, né, com ele. E davam para ele alguma coisa, né, em troca, né? Devia deixar um chapéuzinho ali. As pessoas então jogavam xadrez. Ele não deveria jogar mal, ele deveria jogar bastante bem, não é? Porque há vários tipos de perfis de pessoas que aceitam esse tipo de desafio no meio de um dia, né? Vamos dizer assim. E
E ele não devia jogar nada mal, né? E ele falou, e ele jogava, e algumas pessoas ele então ensinava, né? Quem vinha relativamente frequentemente, né? Ele deveria sempre ensinar uma coisa ou outra para a pessoa. E as pessoas voltavam e davam para ele, né, uma recompensa pelos momentos, né, pelo aquele ensinamento, pelaquela companhia, né, e também por admiração. Certamente, as pessoas, algumas dão por pena, mas muitas dão por admiração. Eu, por exemplo, né, eu tiro por mim, que não sou nada diferente das outras pessoas. Muitas vezes eu ajudo assim uma pessoa, um artista de rua, por exemplo, ou até uma pessoa que está vivendo na rua, mas essa pessoa, geralmente ela tem um talento, né? Bom, posso fazer um parênteses, né? Tinha uma senhora, inclusive, que cantava. Ela vivia, infelizmente ela vivia na rua, né? Pelo menos ela estava frequentemente lá na rua pedindo, né, ajuda, e ela cantava umas músicas da terra dela, né? Eu não sei, né? Mas assim, umas músicas que soava mais ou menos em árabe, né? E ela cantava, devia ser aqueles clamores, né, da religião dela, enfim. E ela cantava aquilo tão lindo que você via a pessoa, a aparência dela era tão assim sofrida que não correspondia ao tamanho do talento dela, né? E eu sempre passava lá e eu ficava ouvindo ela porque eu achava tão lindo, sabe? E é claro que eu dava a ajuda dela para ela, mas eu dava uma ajuda não pela pena, era de admiração ao talento que ela tinha. É claro que aquele estado dela me tocava, sem dúvida, mas assim, o que mais me impulsionava a ajudá-la, né, a contribuir com ela, era realmente o que ela estava me proporcionando, porque eu achava lindo ela cantando. Muito bem, voltando ao senhor ali, ele jogava xadrez, e hoje, né, muitos anos depois, o que aconteceu com esse xadrez dele, né, com essa atividade dele? Ele falava que graças ao xadrez, ele saiu do álcool, ele conseguiu sair do álcool, né, pouco a pouco. Ele considerava aquilo um trabalho, né, uma atividade frequente dele, não é? E ele havia conseguido sair das ruas, inclusive, não é? E ele falava que hoje, assim, depois de tantos anos, aquilo foi tudo para ele, aquilo foi a salvação dele. Ao mesmo tempo foi uma terapia, né? Uma terapia, uma meditação, uma força para ele sair daquela situação difícil, não é? E hoje ele é uma figura assim querida, simbólica da cidade. Né? As pessoas já sabem que ali tem aquela pessoa que joga xadrez, e aí mostrou, né, ele jogando xadrez com as pessoas, continua com aquela cadeirinha lá da mesma forma. E, por exemplo, crianças, né, que sentam lá também para jogar com ele, aí mostrou ele ensinando a menininha, né, que estava aprendendo também, joga uma partida, e a criança, né, e ele fala, olha, da próxima vez, olha aqui o que eu fiz, faz assim, assim da próxima vez, né? E ele fala que ele também conseguiu com isso, com essa atividade dele, superar até o mal do século. Hoje, que um dos maus do nosso século, né, é a solidão. E então veja bem, ele conseguiu
superar o vício, ele conseguiu se sustentar, ou seja, pelo menos sair das ruas, ele consegue se dar, né, através do xadrezinho dele, ele se dá, ele dá atenção, ele dá o tempo dele, as pessoas gostam, quem está ali, quem chega ali, gostam, né, aproveitam, saboreiam aquele momento, né, aquele talento dele, ele tem a admiração das pessoas, né, não de todas, mas de muitas, né, durante a vida dele. Tudo isso por causa do talento dele. Quer dizer, quando não tinha nada mais, a única coisa que sobrou para ele foi o talento dele, foi ele mesmo. E foi esse talento que conseguiu tirar ele daquele buraco onde ele se encontrava naquela época. Eu achei isso tão inspirador para esse nosso canal aqui, né? Veja bem, tem gente que consegue sair de situações assim, por exemplo, através de religião, não é? O que eu não acho, quem sou eu para julgar, né? Errado não está, se aquilo consegue, se aquela, né, consegue tirar aquela pessoa daquela situação para melhor, né? Mas por outro lado nós podemos também observar que a religião ela pode aprisionar algumas pessoas, né? Veja bem, não é a fé não, mas o dogma da religião pode aprisionar, sim, muitas pessoas. Agora, tem pessoas que conseguem se levantar por um vínculo extremamente forte, né? Geralmente o vínculo de mãe para filho, né? Que aquela pessoa, que pelo filho, por aquela filha, aquela pessoa consegue se levantar e dar a volta por cima, né? Existe também. Agora, quando a pessoa consegue olhar para si ainda e enxergar o que ela ainda tem de tão precioso, que é o talento, que todos nós viemos ao mundo com algum talento, né? Quando aquela pessoa consegue olhar para si e enxergar aquilo ainda, porque às vezes aquilo está guardado, gente, está lá no fundo, tão fundo, tão fundo, tão fundo, que a pessoa já não lembra mais que aquilo existe, né? Quando a pessoa consegue isso, né, e consegue tirar e fazer proveito desse talento, como foi no caso dessa pessoa inspiradora aí, desse senhor, é muito maravilhoso. Muito maravilhoso. E é muito inspirador também para todos nós. Se você gosta desse nosso canal, gente, deixa o like, deixa o comentário. Nos últimos vídeos estão muito poucos comentários e o YouTube não roda. Ele não roda. Então, por favor, deixe os seus comentários. E eu também gosto de ouvir a opinião de vocês, gosto mesmo. Senão eu já teria deixado esse canal faz tempo, né? Porque financeiramente não me traz muito, eu realmente tenho um propósito, né, com esse canal, né? Mas eu também preciso da retribuição de vocês, né? Então, por favor, coloquem lá o comentáriozinho e o likezinho, tá? E para quem quiser, há também agora a possibilidade de ouvir esses vídeos em áudio através do nosso podcast novo, do Klugcast, tá? Na Spotify, na Amazon Music, tem lá, Klugcast, da Educar-se, ok? Então, espero vocês lá também. E lá também vocês têm que me inscrever, porque tem gente que tá ouvindo
já os vídeos, os áudios, e não esqueceu de se inscrever. Vocês também, por favor, se inscrevam lá no podcast. Por enquanto, ele ainda está uma reprise, né, dos nossos vídeos aqui, mas eu vou colocar já lá em breve um conteúdo diferenciado, certamente, tá? Beijos e até a próxima!